Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Que significa perfeito? Vocês sabem? Perfeito significa completo, acabado. Então, quando nós falamos de pretérito perfeito, estamos dizendo de um passado, de ações do passado, acontecimentos que acabaram, que foram completos. E situações momentâneas, para descrever situações momentâneas, nós usamos o pretérito imperfeito, ou seja, situações momentâneas que já acabaram no passado, que tinham uma certa duração no tempo, no passado. Nós usamos então o pretérito imperfeito, ok? Então são duas coisas diferentes. Primeiro, vamos ler aqui. Para descrever situações momentâneas, então, nós utilizamos pretérito imperfeito. Para relatar um acontecimento completo, acabado, usamos o pretérito perfeito, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Com pretérito perfeito. Ontem estudei até às 7 da noite. Então, eu estudei até às 7 da noite, ok? É uma ação acabada, uma situação completa que eu estudei e terminei até às 7 da noite. O outro exemplo. Quando desci as escadas, desci, certo? Então eu desci completamente. Encontrei uma mala. Então, a hora que eu consegui descer aqui a escada, no final, encontrei uma mala. Por isso, então, usamos o pretérito perfeito para ações acabadas. Também usamos o pretérito perfeito para indicar um processo completo, ainda que isso indique um processo longo, ok? Então, vamos ver aqui, um processo breve, uma ação de comer, por exemplo. Então, aqui, vejamos esse exemplo. Comi um sanduíche em 5 minutos. Aqui é um exemplo de uso de pretérito perfeito. Eu comi o sanduíche, então é uma ação completa. Eu comi, joguei aqui no lixo. Tudo bem? Pretérito, então, perfeito, uma ação acabada. Então, mesmo ações que duram um pouco mais, também podemos nos referir para enfatizar o processo acabado. Mesmo um processo longo, se eu quiser me referir a ele como uma ação acabada, eu posso usar o pretérito perfeito também. Então, vejamos aqui. Paulo estudou medicina por 5 anos. Nesse caso, o Paulo estudou. Então, eu quero dizer, enfatizar nessa construção que eu estou usando, que ele fez o curso de medicina, ok? Não quero enfatizar a duração do curso, mas sim que ele terminou o curso de medicina. Muito bem, então esse é o uso do pretérito perfeito. Vamos ver mais alguns exemplos de pretérito perfeito. Ontem eles jogaram até tarde. Eles fizeram uma ação ontem de jogar, ok? Eles jogaram, aqui é pretérito perfeito, uma ação acabada. Eu estou enfatizando uma ação acabada. Luísa nadou na piscina até a hora do almoço. Então, a Luísa nadou. Significa que ela fez uma ação acabada, né? Então, estou enfatizando aqui o fato dela ter nadado. Outro exemplo. Ontem eu estudei para a prova de português até meia-noite. Então, eu estou enfatizando o ato de eu ter ficado estudando e esse ato é acabado. Por isso, usamos, então, o pretérito perfeito. Muito bem. No caso do pretérito imperfeito, então, nós usamos para descrever situações habituais que aconteceram no passado, ok? Por isso que temos, então, uma certa duração. Quando falamos de acontecimentos que queremos apresentar como habituais em uma época do passado, nos situamos dentro daquela época e descrevemos como era a situação lá naquele tempo. Vamos ver alguns exemplos. Eu, quando era criança, era um ótimo aluno. Escrevia muito e lia vários livros. Então, quando eu era criança, indica aí
um tempo no pretérito, né? Um tempo passado que durava. Era um ótimo aluno. Escrevia muito e lia vários livros. Então, coisas habituais que eu fazia durante um tempo enquanto era criança. Por isso aqui, então, por esta razão, usamos o pretérito imperfeito, que é o pretérito inacabado, certo? Que não tem uma ação acabada, para indicar ritmo de repetição, como antigamente, normalmente, habitualmente, todo dia, o que eu fazia, né, naquela época, no passado, frequentemente. Então, usamos essas expressões uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu vou dizer um exemplo. Quando eu era criança, eu gostava, né? Eu gostava muito de brincar na rua. Gostava, é algo habitual. Eu gostava muito de brincar na rua. Normalmente, eu trabalhava o dia todo naquela empresa. Quando éramos pequenos, sempre brincávamos todas as tardes no parque. Antes, a gente ia ao cinema todo fim de semana. Então, aqui vocês têm hábitos do passado e por isso, então, usamos o pretérito imperfeito. Outro uso importante do pretérito imperfeito é a descrição de qualidades estáticas de pessoas ou objetos. Vamos ver aqui um exemplo. Vejam essa imagem, certo? Olha que mulher bonita. Uma mulher japonesa. Então, vamos ver aqui um exemplo. A mulher que conheci ontem era japonesa. Nesse caso, o verbo que está em verde, era, está mostrando uma característica estática, né? Ela não vai mudar em relação a esse critério. Então, eu conheci, o verbo conhecer aqui está no pretérito perfeito, porque foi uma ação que acabou, completa, ontem. E o fato dela ser japonesa é uma qualidade estática, que não vai mudar. Por isso, usamos, então, o pretérito imperfeito. Posso dar um outro exemplo. Quando eu era criança, uma qualidade estática do passado. Quando eu era criança, eu era muito bagunceira. Então, eu era muito bagunceira é uma qualidade também estática do passado. Tinha duração no passado, certo? Então, quando eu era criança, eu era muito bagunceira. Então, é o outro exemplo de pretérito imperfeito. Vamos ler um pouquinho, então, do conto Maria, escrito por Conceição Evaristo. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. Os ônibus estavam aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa boa hora. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão? Nesse trecho, vocês podem ver, predomina aqui o uso do pretérito imperfeito. Vamos ver, por exemplo, Maria estava parada. Estava cansada. Neste texto, Maria, nós temos o pretérito imperfeito utilizado para contar histórias. Principalmente a história aqui que nós contamos é como se uma situação momentânea no passado, ok? Então, paramos o tempo de uma história para descrever uma situação momentânea no passado, usando o pretérito imperfeito.
E aí, com o uso do pretérito perfeito, nós indicamos algo que terminou completamente e avançamos o tempo até uma nova situação. Então, nós usamos aqui no conto da Maria muito pretérito imperfeito e indicamos também o pretérito, as ações acabadas com tempos compostos. Depois vamos falar sobre isso, mas por enquanto prestem bastante atenção no uso do pretérito imperfeito. Vamos ler aqui este outro exemplo que está aqui embaixo. Outro dia, uma outra narrativa, certo? Contando histórias. Outro dia estávamos saindo do cinema, quando de repente um homem muito interessante se aproximou de nós e começou a cantar uma música em uma língua muito estranha. Nós não entendíamos nada e não sabíamos o que fazer. Ele cantou por 2 ou 3 minutos e quando estava indo embora, chegou uma ambulância e o levou. Conseguiram perceber? O que está em verde é o pretérito imperfeito e o que está em azul são as ações acabadas do pretérito perfeito. Então, aqui terminamos a aula de hoje. Muito obrigada e até logo!